Capítulo 303, CEO Gen da mão sanguinária assassina. Tradução, jingle revisão, Hazel. Quando o furioso grito de Telei foi ouvido, imediatamente inúmeras respostas em uníssono soaram abaixo dele. Logo depois, praticantes após praticantes se moveram como relâmpagos, cada um se posicionando e formando uma formação estranha. Apesar da formação do culto do fantoche fantasmagórico supostamente ser fraca se comparada com o arranjo onde os quatro grandes clãs se juntam, seu poder continuava formidável. Após tudo, o culto do fantoche fantasmagórico ainda era uma facção forte na grande província desolada. Mesmo sendo apenas um ramo, ainda havia uma grande quantidade de praticantes de elite. Assim, o poder dessa formação completa era de um poder sem igual. Formação do fantoche fantasmagórico, Assembleia do Diabo. Inúmeros gritos soaram dos praticantes do culto do fantoche fantasmagórico, antes de coluna após coluna de luz imediatamente explodirem de seus corpos, se conectando umas com as outras e convergindo em uma enorme formação de luz, que começou a envolver o céu acima de Lindó. No centro dessa formação estava Telei e alguns anciões do culto do fantoche fantasmagórico. Suas cultivações haviam atingido o estágio de criação do Ti e eles eram fortes. Atualmente, eles estavam emprestando tanto poder yuan e energia mental de seus corpos para incorporar na grande formação que faziam as ondulações do arranjo se tornarem cada vez mais assustadoras. Evidentemente, a reputação da formação do culto do fantoche fantasmagórico não era nem um pouco fraca. Sendo assim, imediatamente houveram gritos desesperados vindo da cidade do fantoche. Obviamente, todos eles já ouviram falar desse arranjo famoso. Na divisão da seita do diabo. Os olhos de Mukiankian e de um grupo de praticantes da seita do diabo estavam todos firmemente fixados na batalha no céu. Eles realmente usaram a formação Assembleia do Diabo. Dado ao número de praticantes do culto do fantoche fantasmagórico presentes, com o poder dessa formação, sua força poderia ser capaz de praticamente se igualar contra um praticante a meio passo do estágio da manifestação. Lindó é realmente azarado. Um praticante da seita do diabo comentou. Esse pode não ser o caso. A força de Lindó é extremamente esmagadora. Afinal das contas, Roagu é um verdadeiro praticante do estágio avançado da criação de Ti, ainda assim, ele foi fortemente ferido em menos de 2 golpes. Com esse nível de batalha, quem entre o estágio de criação de Ti espera se igualar contra ele? Mesmo se Telei planejar confiar na grande formação para lidar com Lindó, isso não irá ser tão fácil. Outro ancião da seita do diabo falou enquanto afagava a barba e balançava sua cabeça. Enquanto ela ouvia as vozes do grupo atrás dela. Os lindos olhos de Mukiankian levemente brilharam enquanto eles continuavam fixos na jovem figura a qual tinha sido envolvida pela grande formação. Ela estava naturalmente capaz de sentir isso também, em comparação àquela vez no covil do fantoche de símbolo, Lindó havia se tornado mais forte. Pelo menos, a Mukiankian daquele tempo estava confiante que ela poderia ser capaz de trocar golpes com Lindó, mas agora, aquela confiança havia sido enfraquecida significativamente. Para um poderoso praticante como Roagu, mesmo ela não ousaria dizer que seria capaz de derrotá-lo. Contudo, nas mãos de Lindó, o ancião era incapaz de resistir a apenas um ataque sequer. Aliás, Mukiankian sabia que Lindó ainda tinha a marionete de símbolo de alto nível em suas mãos. Além disso, a técnica do nível da manifestação que ele obteve no palco ancião ainda tinha que ser usada. Por isso, se Telei deseja usar o poder da grande formação para matar Lindó, isso seria uma tarefa realmente difícil.
Enquanto muitos praticantes do seita do diabo estavam discutindo sobre a batalha no céu, em outro setor, onde a aliança marcial estava localizada, um grande número de praticantes também lançavam olhares perplexos em direção ao céu. O CI é aquele jovem Lindó, que você comentou que obteve uma técnica do nível da manifestação no palco ancião. Parece que ele é de fato extremamente forte. De pé na ponta do grupo, um ancião com cabelos brancos tinha um olhar estranho no rosto enquanto ele olhava para Lindó no céu, antes de se virar para o jovem ao lado dele e perguntar. No domínio do palco ancião, Lindó cuidou dos praticantes do clã Wang sozinho, antes de ocupar o 9º tapete. Se esse Telei planeja usar essa grande formação para matá-lo, talvez ele esteja sendo um pouco otimista demais. O jovem chamado Wu Xiai se encontrou com Lindó algumas vezes. Nesse momento, ele sorriu quando respondeu. Desta vez, o culto do fantoche fantasmagórico provavelmente irá sofrer uma derrota esmagadora nas mãos de Lindó, Quando ele terminou a frase, o tom de Wu Xiai estava repleto de alegria pelo infortúnio deles. Todas as 3 grandes facções batalhavam graças aos seus conflitos de interesse. Agora que eles eram capazes de ver o culto do fantoche fantasmagórico sofrer, eles estavam naturalmente bastante felizes. Difícil. Contudo, em resposta às palavras dele, o guardião de cabelo branco balançou sua cabeça. Ele olhou na direção em que o culto do fantoche fantasmagórico estava e lembrou em um tom indiferente: você se esqueceu que o rapaz está parado na divisão do culto do fantoche fantasmagórico. Ouvindo isso, o Xiai ficou atordoado, mas logo depois, seu aspecto mudou de repente quando ele gritou, Xiao Gen da mão sanguinária assassina. Aquele indivíduo que não aparece por um ano. Ele não apareceu porque planeja atingir o estágio da manifestação. O ancião de cabelo branco suspirou enquanto explicava. Atingir o estágio da manifestação. Como isso pode ser tão fácil? As pupilas de Wu Xiai encolheram rapidamente quando ele disse. Dada a capacidade dele, mesmo se ele realmente não avance para o estágio da manifestação, o meio passo para a manifestação não escapará dele. Eu acredito que a força dele deve ser suficiente para virar o jogo. O ancião de cabelo branco respondeu. Agora mesmo, aquele sujeito ainda não apareceu apenas porque ele não quer parar sua cultivação por esse tipo de assunto. Se Lindó continuar a arranjar problemas, possivelmente ele vai achar muito difícil deixar a cidade do fantoche com segurança. O Xiai ficou em silêncio por um tempo. Meio passo para a manifestação. Apesar de continuar não o considerando como um verdadeiro estágio da manifestação, isso estava longe do que o estágio avançado de criação do Ti poderia ser comparado. Se esse indivíduo realmente estiver no culto do fantoche fantasmagórico da cidade do fantoche, Lindó pode estar em perigo. Embora a força de batalha que ele demonstrou ser bastante poderosa, ainda continua uma grande diferença quando se deparava com um praticante a meio passo para a manifestação. Entretanto, Lindó também não é fácil de lidar. O Xiai levantou sua cabeça e olhou para a jovem figura. Do que ele pode ver, Lindó não era uma pessoa impulsiva. Ele deveria saber que os praticantes do culto do fantoche fantasmagóricos presentes seriam tão numerosos quanto as nuvens. Se ele não tivesse certeza, ele definitivamente não iniciaria esse tipo de ataque sem sentido apenas para jogar sua vida fora. Portanto, ainda vale a pena discutir qual será o resultado disso. No céu, uma vigorosa força Yuan sendo formada dentro da formação de luz que envolvia um raio de 100 metros. Onda atrás de onda de poder Yuan pareciam um mar agitado enquanto elas se espalhavam para fora. Formação da Assembleia do Diabo, mate esse idiota.
Tele e outras 3 pessoas que atingiram o estágio de criação do Ti comandavam a grande formação. Os 4 de repente gritavam severamente enquanto a força Yuan no céu subitamente explodiu. Sob os olhares de todos da cidade, ela rapidamente se formou em uma grande imagem de luz de poder Yuan que tinha 100 metros de altura. Essa figura de luz era incrivelmente enorme. Como um imenso diabo, tinha 2 chifres na cabeça, enquanto uma força Yuan quase implacável freneticamente jorrava de seu corpo, fazendo o ar ao seu redor explodir. Matar. Nesse momento, todos os praticantes do culto do fantoche fantasmagórico gritaram furiosamente. Intenção assassina explodiu para o céu, se reunindo na enorme palma do demônio e realmente se transformando em um tridente cor de sangue. O ar ao redor dele estava extremamente frio e grotesco. Estrondo. Quando o tridente escarlate tomou forma, o imenso diabo de luz trouxe consigo um céu repleto com intenção assassina enquanto dava um passo no ar. Enquanto o tridente escarlate viciosamente perfurou na direção de Lindó. Rugido. Atrás de Lindó, Xiao Ouyan soltou um rugido de abalar a terra enquanto seu corpo rapidamente cresceu várias dezenas de metros, do tamanho de uma pequena montanha. De sua enorme boca, um dragão cor de sangue disparou, soltando vigorosas ondulações de energia enquanto viciosamente ia na direção do imenso diabo de luz. Estrondo. Em resposta ao ataque de Xiao Ouyan, o tridente escarlate nas mãos do enorme diabo de repente girou e fortemente cortou para baixo, atingindo diretamente o ataque com um enorme estrondo. Imediatamente, uma energia descontrolada rapidamente se espalhou do centro da colisão. Uma energia descontrolada encheu os céus e o imenso diabo de luz partiu diretamente. Enquanto o tridente escarlate mais uma vez trouxe consigo uma intenção assassina extremamente terrível que começou a envolver Lindó. Contudo, a expressão de Lindó permaneceu calma na frente da impetuosa imagem de luz do imenso diabo. Sua mão agarrou a alabarda escamada ancestral sagrada enquanto seu corpo rapidamente cresceu. Fracamente, uma aura igualmente feroz era emitida do seu corpo. Cada vez se tornando mais forte, Lindó foi gradualmente capaz de utilizar a essência de sangue do macaco-dragão ancião até o limite. Quando a essência de sangue do macaco-dragão foi induzida até o limite, uma ilusão do macaco-dragão de 100 metros apareceu atrás de Lindó com uma aura feroz que se originou nos tempos antigos desenrolou pelo céu, fazendo os rostos dos espectadores se encherem de choque. O atual Lindó era como um macaco-dragão ancião em um formato humano. Que tipo de porcaria essa grande formação é? Me observe quebrando-a com um único golpe da minha alabarda. A figura de Lindó era como um gigante em pé no céu. Uma força Yuan resplandecente repentinamente explodiu de seu corpo como uma inundação, enquanto a alabarda escamada ancestral sagrada em sua mão também cresceu até estar com cerca de 10 metros de altura, a luz dourada cintilante nela estava repleta com ondulações de poder Yuan. Lindó rugiu quando ele deu um único passo para frente. Resplandecente e vigorosa força Yuan explodiu, uma luz dourada jorrando no céu enquanto a alabarda escamada ancestral sagrada em sua mão rapidamente foi lançada. Enquanto a alabarda ancestral avançava, um enorme dragão dourado e um macaco-dragão apareceram em seu corpo. 2 monstruosas figuras ilusórias contendo um poder inigualável e tirânico se moveram rapidamente pelo horizonte, se chocando viciosamente no imenso diabo de luz. Bum! Uma explosão de destruir a terra ecoou pelos céus. Toda a cidade do fantoche parecia tremer quando onda atrás de onda de um poder Yuan extremamente descontrolada freneticamente se desenrolou. Estrondo! Estrondo! A colisão no céu não durou muito antes da multidão assistir espantada ao rugido do dragão dourado e da ilusão macaco-dragão explodir diretamente a enorme figura de luz do diabo.
PCH. No momento em que o enorme diabo de luz explodiu, o aspecto de vários praticantes do culto do fantoche fantasmagórico abaixo se tornaram pálidas enquanto descontroladamente vomitavam um bocado de sangue fresco. Telei e o resto também ficaram estupefatos e quase caíram ao chão. Olhando para a grande formação que explodiu no céu, suspiros soaram na cidade do fantoche. Ninguém esperava que Lindó seria realmente capaz de quebrar a grande formação formada por inúmeros praticantes do culto do fantoche fantasmagórico sozinho. O culto do fantoche fantasmagórico é meramente isso. Sob incontáveis olhares espantados, a grande figura no céu abaixou sua cabeça e rugiu. Esse rugido parecia um trovão quando ressoou por toda a cidade do fantoche. Eu sei que ainda há praticantes fortes no seu culto do fantoche fantasmagórico. Se você não pode aceitar isso, venha. Uma luz dourada cobriu do corpo de Lindó, seu olhar sério e tirânico de repente disparou em direção à base da divisão do culto do fantoche fantasmagórico quando um rugido gélido mais uma vez soou. Quando ele entrou na cidade do fantoche, o pequeno Martin sentiu que havia uma aura extremamente poderosa na área do culto do fantoche fantasmagórico. Essa aura era praticamente comparável com Lin Langtian. Haha, eu apenas me isolei por vários anos. Terá a província da Grande Desolação esquecido de seu CEO Gen da mão sanguinária assassina. Mesmo um sem nome da jovem geração ousa se comportar mal no meu culto do fantoche fantasmagórico. Assim que Lindó falou, um riso de estremecer o mundo de repente ecoou pelos céus. Ao mesmo tempo, uma figura incomparavelmente feroz com uma luz cor de sangue repentinamente voou para fora da área da divisão do culto do fantoche fantasmagórico quando uma aura assassina furtivamente se espalhou como uma faca que cortava até os ossos, fazendo a expressão de todos na cidade mudar drasticamente.